vai gostar. O próximo programa já vai começar. Próximo programa pra você. Atenção, emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Em 5 segundos estará formada a maior cadeia de emissoras do rádio que integram o Amazonas através da notícia. 5h58 em Manaus. A partir de agora, você fica por dentro dos principais acontecimentos do momento. A informação com credibilidade, levada até você por quem entende do assunto. Está no ar. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. A equipe da verdade. Aqui na Rádio Difusora. Mega da virada, 17 apostas dividem prêmio de 306 milhões. De volta para a cadeia. Ex-governador José Melo e mais 3 ex-secretários são presos novamente após decisão da Justiça. Secretaria de Segurança Pública inicia hoje a Operação Alegoria Segura para combater tráfico de drogas durante o Carnaval. Um ano após massacre em presídios com 64 mortes, família dos presos continuam sem indenização. É o menor dos últimos 24 anos. Entra em vigor hoje o novo salário mínimo. Prefeitos e capitais cumpriram 18 das promessas no primeiro ano de mandato. Unicef alerta para riscos na primeira infância. Primeiro dia do ano deve registrar nascimento de 386 mil bebês. Em discurso de Ano Novo, Kim Jong-un diz que Coreia do Norte concluiu sua potência nuclear. Mais um suspeito de participar da morte de soldado da PM é preso, diz a polícia. Segurança evita a fuga de detentos do CDPM. Esses são os destaques do Jornal da Manhã, que começa agora. Previsão do tempo. Manaus amanhece encoberta por uma névoa seca. O Climatempo está prevendo 16 milímetros de chuva e diz que essa probabilidade é de 90%. A temperatura, que é de 25 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade, terá máxima de 31 graus Celsius. A umidade do ar é de 78%. A velocidade do vento é de 3 km/h. Hoje é segunda-feira, 1º de janeiro. É o primeiro dia de 2018, dia de Santo Elígio. Também é o dia do casal, dia do numismata, o Dia Internacional de Combate à AIDS, instituído pela ONU, o Dia Mundial da Paz e o Dia da Fraternidade Universal. Nos registros da história, vamos encontrar que em 45 AC a.C., o calendário juliano entrava em vigor como o calendário civil do Império Romano, estabelecendo 1º de janeiro como a nova data do novo ano. 1502, navegadores portugueses exploram a Baía de Guanabara e confundem-na com a foz de um rio, chamando-a de Rio de Janeiro, por sua vez o nome da atual segunda cidade mais populosa do Brasil. 1763, Brasil é elevado à categoria de vice-reino. Por conseguinte, a capital da colônia é transferida de Salvador para o Rio de Janeiro. 1908, pela primeira vez, uma bola é baixada à meia-noite em Times Square, em Nova York, para significar o início do Ano Novo. 1942, Declaração das Nações Unidas é assinada por 26 nações. 1959, Fulgêncio Batista, ditador de Cuba, é deposto pelas forças de Fidel Castro durante a Revolução Cubana. 1982, Javier Pérez de Cuellar se torna o primeiro latino-americano a ser secretário-geral das Nações Unidas. E, finalmente, em 2011, Dilma Rousseff é a primeira mulher a presidir o Brasil. 6h04 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Milhares de pessoas foram à praia da Ponta Negra para se despedir de 2017 e celebrar o Ano Novo. A festa da virada teve apresentações de diversos artistas. O Show das Estrelas com Jéssica Stephens, Adriano Arcanjo, Tati Corazon e Márcio Cigano fez a contagem regressiva para a chegada de 2018. Por 10 minutos, o público na Ponta Negra acompanhou o show de cores que iluminou o céu. Os fogos de artifício foram posicionados em 3 balsas no Rio Negro e foram uma atração à parte com a apresentação
piromusical. Estudo que mostra que mais de 60% dos pacientes que buscam atendimento no hospital e pronto-socorro da Zona Norte poderiam ter sido atendidos em unidades básicas de saúde do município, retrata a realidade de outros grandes hospitais da rede estadual, como João Lúcio Platão Araújo, em 28 de agosto, segundo a Secretaria de Estado da Saúde, Suzano. As 3 últimas unidades realizam por mês, em média, 90 mil atendimentos. Destes, muitos poderiam ter sido atendidos em UBSs ou nos serviços de pronto atendimento SPAs. A Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino volta a orientar pais e responsáveis para que fiquem atentos ao calendário de matrículas 2018 para não perderem os prazos. As matrículas de alunos novos, tanto na rede estadual quanto na municipal, começam a 1 minuto do dia 13 deste mês e vão até às 23h59 do dia 18. No entanto, existem outras datas de interesse para alunos da rede que precisam ser observadas. O calendário está disponível no site www.educação.am.gov.br. Todo o procedimento de matrícula, seja para aluno da rede como aluno novo, deve ser realizado pelo site www.matriculas.am.gov.br ou pelo aplicativo Matrículas Amazonas. Para novos alunos, os pais ou responsáveis já podem acessar as ferramentas desde agora para efetuar o cadastro e assim agilizar o processo nos dias destinados às matrículas. 6h07 em Manaus. A partir de hoje, a Secretaria de Segurança Pública, em uma ação integrada com as Forças de Segurança do Estado, desencadeará a Operação Alegoria Segura, com o objetivo de combater o tráfico de drogas. O anúncio foi feito pelo vice-governador e titular da Secretaria de Segurança Pública, Bosco Saraiva, na manhã de ontem, durante vistoria à Praia da Ponta Negra e em outros locais de festas oficiais da Prefeitura durante o Réveillon. De acordo com Bosco Saraiva, a operação vai contar com o apoio da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas e da Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência. As operações continuam em 2018 e essa vai atuar no período do Carnaval no combate ao tráfico, incluindo o Corpo de Bombeiros e todas as forças da Secretaria de Segurança, disse Bosco Saraiva. O vice-governador ressaltou ainda que o reforço no policiamento do sistema prisional continuará sendo muito forte, tudo dentro da regra legal, mas seguirá com muita austeridade, reforçou o secretário de Segurança. Um ano após massacre no sistema penitenciário do Amazonas, com 64 mortes, família dos presos ainda não receberam indenização. Larissa Balheiro, em reportagem especial, tem os detalhes. Há um ano, o Amazonas registrava o segundo maior massacre carcerário do Brasil. Foram 64 mortes em 3 presídios de Manaus: Complexo Penitenciário Anísio Jobim, o Compage, a Unidade Prisional do Puraquequara e a extinta cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Foram mais de 17 horas de mortes com esquartejamentos, tensão fora dos presídios e corpos encontrados próximos aos ramais, onde funcionavam as unidades prisionais. Houve fuga em massa. 225 fugiram e até dezembro apenas 63 continuavam foragidos. Após a série de confrontos que propagaram até mesmo em presídios de Roraima e do Rio Grande do Norte, o governo do Amazonas assumiu a culpa pelo desequilíbrio penitenciário e informou que pagaria indenização aos familiares dos detentos. Na época, o então governador José Melo autorizou o pagamento para a família dos 64 detentos mortos no confronto. A Defensoria Pública do Amazonas iniciou então um mutirão para cadastramento dessas famílias. Apesar de todo o planejamento e da organização, até hoje, nenhuma família recebeu a indenização. Por meio de cálculos baseados em situações de outras cidades, o valor estipulado pela indenização era de R$50 mil para cada família. Caso esse valor fosse negociado e pago, o governo teria que desembolsar mais de R$3 milhões dos cofres públicos.
De acordo com o defensor público, Carlos Alberto Filho, o processo de indenização foi sugerido e proposto pelo governo do Amazonas. O Estado do Amazonas fixou a responsabilidade em janeiro de 2017, quando afirmou que iria indenizar as famílias dos presos que foram mortos nas massacres carcerárias. Apesar da opção de indenização, que aliás é um direito assegurado na Constituição Federal, na qual o governo do Amazonas continuou, acontecimentos políticos retardaram o início desse pagamento. Esse procedimento se fez durante os meses de janeiro até abril, quando nós sentamos para conversar com a Procuradoria-Geral do Estado e tratar da fixação dos valores de indenização, bem como da necessidade ou não de pensionamento dos dependentes familiares que ainda precisam de amparo. Enquanto isso aconteceu, houve a cassação do governador José Melo, bem como de todo o staff do governo, razão pelo qual nós começamos a negociar com o governador interino, Davi Almeida, bem como a PGE durante esse período. Mas, passados 5 meses, nenhuma negociação avançou, razão pela qual nós aguardamos o início desse novo governo para tratar desses procedimentos. Logo no primeiro mês do governo Amazonino Mendes, procuramos contato com a Secretaria da Casa Civil e o secretário, na verdade, o então secretário, porque hoje ele já não é mais secretário, o então secretário da Casa Civil, apesar de não ser atendido, não deu resposta a qualquer defensoria, o que fez que nós tivéssemos que procurar a Procuradoria-Geral do Estado novamente e tentar buscar a composição. Das 64 famílias, apenas 59 foram identificadas ou pediram indenização, segundo o defensor. Algumas entraram com processos judiciais por conta própria, por advogados. Nessa história tem tudo, né? Quanto mais demora isso, maior aumenta a descredibilidade e começa a aparecer as pessoas que começam a vender milagres. Então, tem pessoas que por advogados já fizeram processamentos. Se vai dar ou não resultado, só o tempo dirá. O fato é que a gente acredita que o processo extrajudicial é mais eficiente. As famílias seguem aguardando o pagamento dessas indenizações, que, como fora falado, é assegurado na Constituição Federal e foi proposto pelo governo do Amazonas no início do ano. Quanto ao massacre, a motivação, segundo o secretário de Segurança Pública da época, Sérgio Fontes, foi a rivalidade entre as duas organizações criminosas que disputavam o controle de atividades ilícitas como Família do Norte e o Primeiro Comando da capital. Alguns dias após as rebeliões, 17 presos apontados como líderes dos confrontos foram transferidos para presídios federais. Pela Justiça brasileira, um preso pode ficar apenas 360 dias em reclusão em um presídio federal, o que obrigatoriamente termina em janeiro deste ano, podendo, portanto, os transferidos retornarem a Manaus a partir do dia 10 de janeiro. É importante ressaltar que o prazo da prisão em presídio federal pode ser prorrogado, mas depende da decisão da Justiça. Eu sou Larissa Balieiro, em reportagem especial para o Jornal da Manhã. 6h13 e ainda sobre as indenizações, os trabalhos da comissão formada pela Procuradoria-Geral do Estado e Defensoria Pública não foram conclusivos, tendo em vista que não houve consenso sobre os beneficiários das indenizações, sobre o valor a ser pago a cada núcleo familiar e a cada parente da vítima e sobre a forma de pagamento. Portanto, nenhum valor foi pago administrativamente. Para as famílias que optaram por ajuizar ações judiciais contra o Estado, as mesmas estão em trâmite e não houve celebração de acordos por falta de concordância dos familiares sobre o valor oferecido pelo Estado. O ex-governador José Melo e 3 ex-secretários de governo voltaram para a cadeia. A Justiça acatou ontem pedido do Ministério Público Federal para reverter a decisão que libertou Melo e outros suspeitos. Caçado por compra de votos na eleição de 2014, o ex-governador havia sido preso pela Polícia Federal durante a Operação Maus Caminhos, que apura desvios de verba da saúde. O alvará de soltura foi expedido em audiência de custódia na noite da última terça-feira, horas depois da Justiça ter determinado a prorrogação da prisão temporária por mais 5 dias. Os outros citados no processo também haviam sido liberados na última semana. Segundo informações da Polícia Federal, os mandados foram cumpridos na tarde de ontem. Os presos estão provisoriamente acautelados na sede do órgão, na zona centro-oeste da capital. O ex-secretário de Saúde, Pedro Elias, que também havia sido preso preventivamente na operação, não foi localizado conforme a Polícia Federal. No pedido,
O Ministério Público argumentou que a audiência de custódia, que resultou na saída de José Melo do Centro de Detenção Provisória Masculino 2, o CDPM 2, ocorreu sem a intimação prévia e sem a presença de representantes do Ministério Público Federal. Polícia. Um homem foragido do regime semiaberto do Complexo Penitenciário Anísio Jobim Compage, de 32 anos, foi preso. De acordo com a polícia, com ele, policiais encontraram anotações relacionadas ao tráfico de drogas. A prisão dele foi divulgada neste fim de semana. Policiais que realizaram a detenção cumpriram um mandado de busca e apreensão para o endereço do foragido. Ele foi localizado em um conjunto habitacional localizado no bairro de Santa Etelvina. O mandado de busca e apreensão foi expedido em agosto deste ano pela juíza Rosália Guimarães Sarmento, da 2ª Vara Especializada em Crimes de Uso e Tráfico de Entorpecentes. Segundo informações da polícia, o homem deixou de comparecer ao Compage para cumprir com os procedimentos cabíveis desde 2008, por isso passou a ser considerado foragido da Justiça. Ele tem passagem pela polícia por tráfico de drogas e homicídio. Em depoimento na unidade policial, o infrator confessou ser o dono das drogas encontradas com o tio dele. Ele foi indiciado por tráfico de drogas em um inquérito policial concluído no dia 28 deste mês que passou. Ao término dos procedimentos cabíveis na delegacia, o infrator foi conduzido ao Compage. A Polícia Civil prendeu mais um homem suspeito de envolvimento na morte do soldado da Polícia Militar do Amazonas, Paulo Sérgio da Silva Portilho, ocorrido no dia 26 de maio, na invasão Vila Buriti, comunidade João Paulo, bairro Nova Cidade. A informação foi divulgada ontem. O suspeito foi encaminhado para a delegacia especializada em homicídios e sequestros. As circunstâncias da prisão dele não foram informadas, mas devem ser divulgadas durante coletiva de imprensa que será realizada amanhã. Ao todo, 15 pessoas foram identificadas suspeitas de envolvimento no crime. A Polícia Civil vai ouvi-lo, portanto, e apresentá-lo amanhã. O Centro de Detenção Provisório Masculino registrou uma tentativa de fuga por volta das 22 horas. O local é o mesmo que até terça-feira abrigava o ex-governador José Melo. A Secretaria de Administração Penitenciária confirmou a tentativa, porém não confirmou outros detalhes. Loteria. Os números da Mega da Virada foram sorteados ontem à noite em São Paulo. O valor do prêmio é de 306.718.743,71, o maior da história das loterias no Brasil. As dezenas sorteadas ontem à noite foram essas, lote aí: 03, 06, 10, 17, 34 e 37. Repetindo os números da Mega Sena sorteados ontem à noite: 03, 06, 10, 17, 34 e 37. De acordo com a Caixa Econômica Federal, 17 apostas dividirão o prêmio. Assim, cada aposta ganhadora levará R$18.279,04. Os ganhadores estão nos estados de São Paulo: 6 apostas, 4 na capital e 2 em Guarulhos. Bahia, 3 apostas, Prado, Uruçuca e Cruz das Almas. Paraná, 2 apostas, São João do Triunfo e Rio Azul. Minas Gerais, 2 apostas, Carmo do Cajuru e Contagem. No Rio de Janeiro, duas apostas, Rio de Janeiro e Soropédica. No Pará, uma aposta em Belém e Santa Catarina, uma aposta em Brusque. Ainda segundo a Caixa Econômica Federal, 2 apostas ganhadoras são de bolão. Em Belém foi sorteado um bolão de 22 cotas. Cada participante vai receber cerca de R$820 mil. A aposta premiada em Rio Azul, no Paraná, também foi para um bolão de 5 cotas, que vai render um prêmio de 3,6 milhões para cada participante. Na segunda faixa de premiação, acerto de 5 números, 4.862 apostadores vão levar cada um R$10.500. Outros 173.428 que acertaram 4 números receberão R$423 e mais 12 centavos. 6h23. Esportes. Depois de uma novela que parecia interminável, o final não foi bom para o Fast Clube.
então único representante amazonense na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Após imbróglio em relação a quem bancaria as passagens da capital paulista e posteriores negativas da Secretaria de Esportes de arcar com os gastos, a diretoria do clube, por meio de ofício assinado pelo vice-presidente Cláudio Nobre, desistiu ontem, no sábado, no apagar das luzes, oficialmente, da maior competição de base do cenário nacional. O documento foi encaminhado à Federação Paulista de Futebol ainda no sábado, mas por conta do recesso no Réveillon, nenhuma resposta foi recebida pelo FAST. A previsão é que a entidade máxima do futebol paulista reabra as portas apenas amanhã. O mais provável é que o clube desistente, no caso o Tricolor de Aço, seja suspenso por 5 anos dessa competição. A prova masculina da 93ª Corrida Internacional de São Silvestre foi marcada por chuva, mas também por uma disputa bastante equilibrada pelo mais alto lugar no pódio. Depois de um início de prova intenso, o corredor etíope naturalizado Barenita Danwit Ficadu Admassu teve um tempo de 44 minutos e 17 segundos, chegando na primeira posição e conquistando o bicampeonato da corrida. Com isso, a disputa entre homens continua sem um campeão brasileiro desde a edição de 2010, quando o vencedor foi Marilson Gomes dos Santos. Já o melhor brasileiro ontem foi Ederson Vilela, que terminou na 12ª posição. Para fechar 2017, o Botafogo contratou o atacante Leandro Carvalho, que estava no Paysandu. Com a negociação, o alvinegro adquire 50% dos direitos econômicos do jogador. A chegada do atacante envolve também a ida de 2 jogadores revelados na base do Glorioso, o atacante Renan Gorni e o lateral esquerdo Vitor Lindenberg. O contrato dos garotos alvinegros será pago integralmente pelo Botafogo e é válido até o fim de 2018. O próximo jogador a acertar com o Glorioso deve ser o também atacante Rony, do Cruzeiro. A chegada dele depende da concretização do negócio envolvendo Bruno Silva com a Raposa. O último dia de 2017 virou motivo de muita preocupação no Manchester City para 2018. No primeiro tempo, no empate em 0-0 com o Crystal Palace pelo campeonato inglês, Gabriel Jesus sofreu uma lesão no joelho esquerdo em lance que tentava sair da marcação e caiu no gramado com muitas dores. Tentou seguir em campo, mas não conseguiu e desceu para o vestiário chorando muito. Na coletiva após jogo, Guardiola indicou que o brasileiro ficará entre 1 e 2 meses fora dos campos. Um empate fora de casa ontem, o segundo na competição, o Manchester City, ou City como queiram, soma 59 pontos em 21 rodadas na liderança do campeonato inglês. Tem 14 pontos de vantagem sobre o Chelsea, atual campeão e segundo na tabela de classificação. Mais de 1.000 garis realizam neste instante a limpeza da praia de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Depois da grande festa da virada, que segundo a prefeitura atraiu cerca de 3 milhões de pessoas para a areia da praia, o objetivo da Conlurb é entregar as vias e calçadas limpas até as 10 horas da manhã. No ano passado foram recolhidas 290 toneladas de lixo só em Copacabana. O presidente da Conlurb, Rubens Teixeira, estima que a quantidade de lixo recolhida em Copacabana seja mais ou menos a mesma do ano passado. A cidade de Juazeiro do Norte, na região do Cariri cearense, terá um letreiro gigante ao estilo hollywoodiano. A frase estará instalada na colina do Horto, cartão postal da cidade, onde fica a estátua do Padre Cícero, considerado santo popular na região. A frase ainda não está definida, mas o plano desde 2011 é colocar Juazeiro do Norte, capital da fé, ao lado da estátua do Padre. A contratação para o serviço de instalação do letreiro foi publicada no Diário Oficial do Estado do Ceará no dia 29 de dezembro. Conforme a publicação, o serviço vai custar R$1.548.542,05. O presidente Michel Temer foi diagnosticado ontem com infecção urinária. Temer, que está com a família em Brasília, onde passou o Réveillon, foi examinado por médicos mais cedo no Palácio do Jaburu.
Há 15 dias, o presidente foi submetido a um procedimento cirúrgico de desobstrução da uretra. A previsão da equipe médica é que ele ficaria com uma sonda por 3 semanas. Nesta semana, Temer desistiu de passar o fim do ano na base naval de Restinga da Marambaia, no litoral do Rio, por falta de estrutura médica no local. E vale a partir de hoje, R$ é o valor do salário mínimo em 2018, aumento de R$17 em relação ao valor em vigor até ontem. O reajuste do salário mínimo em 2018 é o menor em 24 anos. Também é o menor do que a estimativa que havia sido aprovada pelo Congresso Nacional de R$965. Com isso, o governo prevê economizar 3,3 bilhões em 2018. O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, declarou à revista Veja que o governo federal vai voltar a fazer concursos públicos em 2018. Vagas no setor público federal não são abertas há quase 2 anos. Em 2016, a quantidade de postos de trabalho abertos por meio de concursos públicos cresceu 26%. Foram 315.275 vagas em 1.982 concursos realizados ao longo do ano. A expectativa é que 2018 seja ainda melhor para quem quer disputar um cargo em órgãos estatais. Ainda de acordo com a revista, o Ministério do Planejamento reservou, por meio da Lei Orçamentária de 2018, R$550 milhões para a realização de concursos públicos. 6h33 em Manaus. Apesar da recuperação da economia no segundo semestre de 2017, a equipe econômica do governo ainda tem desafios para vencer em 2018. Com discussões adiadas pelo Congresso e com a decisão do Supremo Tribunal Federal de suspender a protelação dos reajustes ao funcionalismo federal, as medidas de ajuste fiscal representam uma fonte essencial de receitas para o governo fechar as contas e cumprir a meta de déficit primário de 157 milhões para este ano que se inicia. A diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, Christine Lagarde, afirmou que a recuperação da economia mundial do ano que vem será mais forte e melhor distribuída para voltar aos níveis médios que precederam a crise financeira de 2007 e 2008. A informação é da agência EFE, ela se referia a 2018. Em 2017, pela primeira vez em muito tempo, revisamos em alta as nossas previsões de crescimento no mundo. A recuperação será mais forte, melhor distribuída, disse Lagarde em entrevista publicada pela revista francesa Le Journal Dimanche. Donald Trump usou sua página oficial no Twitter para se manifestar após o Irã restringir o acesso a diversas redes sociais e aplicativos de mensagens depois do 4º dia de protestos contra o governo. De acordo com informações da CNN, o Instagram e o Telegram foram temporariamente restritos a fim de assegurar a ordem e a segurança. O Irã, país que mais patrocina o terror e com diversas violações dos direitos humanos ocorrendo toda hora, agora bloqueou a internet para que os manifestantes pacíficos não consigam se comunicar. Isso não é bom, escreveu Trump no Twitter. 6h35. Após 3 dias de protestos em diversas cidades, o governo iraniano afirmou que manifestantes devem pagar um alto preço caso desrespeitem a lei. A Guarda Revolucionária Islâmica, que é o braço das Forças Armadas do Irã, também já avisou que eles terão de enfrentar o punho de ferro se continuarem a promover protestos contra o regime. As declarações contribuem para aumentar a tensão no país. Para os líderes do Irã, esse é o maior desafio desde agitações em 2009, que seguiram por meses após a reeleição do então presidente Mahmoud Ahmadinejad. Um avião de pequeno porte caiu na Costa Rica em um acidente em que morreram as 12 pessoas que estavam a bordo, 10 turistas americanos e 2 tripulantes locais, informou um porta-voz do Ministério da Segurança Pública. A aeronave, um Cessna 208 Caravan, caiu em uma zona montanhosa perto da localidade praiana de Punta Islita, na costa do Pacífico. A Coreia do Norte completou sua capacidade nuclear estatal, disse nesta segunda-feira o líder norte-coreano Kim Jong-un
em seu discurso de Ano Novo, onde também pediu para aumentar a produção de armas atômicas e mísseis para implantação. Em mensagem transmitida pela emissora estatal norte-coreana, Kim afirmou que a capacidade atômica de seu país exerce um grande poder dissuasivo nos Estados Unidos, garantindo que suas armas são capazes de alcançar todo o território americano. O líder norte-coreano pediu que Washington e Coreia do Sul encerrem suas manobras conjuntas, criticadas pelo regime como uma tentativa de invadir seu país, e estendeu uma mão ao país vizinho, afirmando que Norte e Sul devem melhorar suas relações. O primeiro dia de 2018 deverá registrar o nascimento de cerca de 386 mil bebês em todo o mundo, de acordo com o Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, que fornece assistência humanitária a crianças. A Ilha do Natal, em Kiribati, no Pacífico, deve testemunhar o nascimento do primeiro bebê de 2018. Na Índia, país com maior registro de nascimentos programados para 1º de janeiro, 69 mil crianças deverão nascer hoje. A agência, entretanto, faz um alerta para um problema que não aparece nesses números: a alta mortalidade de recém-nascidos. No mundo, em todos os dias de 2016, cerca de 2.600 crianças morreram nas primeiras 24 horas após o nascimento, sendo que aproximadamente 80% dessas mortes poderiam ter sido prevenidas com um atendimento médico adequado. O Brasil, em tese, seria o 10º país a registrar o maior número de bebês nascidos no mundo em 1º de janeiro, 7.900, mas a estimativa é prejudicada devido à alta taxa de realização de partos cesarianos. Isso porque as cesarianas são normalmente agendadas e é improvável que os nascimentos sejam marcados para o primeiro dia do ano. Segundo os dados do Unicef, o Brasil é campeão mundial de cesarianas. 56% de todos os partos, rede pública e privada, são feitos com esse procedimento cirúrgico, enquanto no mundo a média é de 18%. O primeiro ano de mandato, os prefeitos de todas as capitais do Brasil cumpriram 18% das promessas que fizeram durante a campanha eleitoral do ano passado, ou de 2016. É o que mostra o levantamento do G1, considerando 1.040 compromissos assumidos pelos então candidatos antes de serem eleitos, as promessas não cumpridas. Os dados mostram ainda que 20% das promessas foram cumpridas parcialmente, ou seja, ainda há pendência para que o trabalho seja considerado entregue. Já as promessas que ainda não foram cumpridas pelo governo municipal, na atual gestão, são 58%. Em termos percentuais, as promessas envolvendo turismo e direitos humanos e sociais lideram o ranking de promessas não cumpridas. O ano de 2018 começa com uma superlua, a segunda de uma série de 3 que começou em dezembro. A superlua ocorre quando a lua está cheia e em seu ponto mais perto da órbita ao redor da Terra, o que acontece nessa segunda-feira. Esse período é chamado de perigeu, quando o satélite aparece cerca de 14% maior e 30% mais brilhante do que no apogeu, microlua, quando está mais distante, segundo a Agência Espacial Americana NASA. O perigeu da primeira superlua de 2018 ocorre nesta segunda às 19h54. A lua estará cheia pouco tempo depois, às 0h24. O ideal então é torcer para que a madrugada entre o dia 1º e o dia 2 de janeiro seja clara e sem muitas nuvens, cenário ideal para aproveitar o fenômeno. As superluas podem ser observadas a olho nu, mas segundo a NASA é difícil para os nossos olhos fazer a distinção precisa dessas mudanças de tamanho com um satélite localizado em um lugar tão alto em um vasto céu à noite. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Nesse primeiro dia do ano, os principais jornais do país trazem esses destaques de capa. O Globo do Rio de Janeiro. 17 apostas dividiram o prêmio de 306 milhões da Mega da Virada.
Folha de São Paulo. Nova tarifa de energia pode deixar a conta de luz mais barata. O Estado de São Paulo. Polícia Federal do Paraná é a que mais prende servidores públicos. Planalto Central, capital da República. Correio Brasiliense. Homem apedrejado até a morte após supostamente estuprar mulher no DF. Valor Econômico. Desembargador determina prisão de policiais que promovam greve no Rio Grande do Norte. Estado de Minas. Papa condena guerras e outros males que marcaram o ano de 2017. Jornal do Comércio no Recife. Mulher é assassinada a facadas em Olinda. Fortaleza Diário do Nordeste. Usuários relatam instabilidade no WhatsApp no Brasil e no mundo. 0 hora Porto Alegre. Acidente com avião agrícola mata piloto e deixa jovem ferido em Dom Pedrito. Participaram dessa edição reportagens Larissa Balheiro, operação de rádio Hernandes Sampaio. A apresentação foi de Paulo Guerra.